Olá, amigos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quero parabenizar você que está aniversariando hoje. Parabéns. Desejo muita paz, saúde, felicidades, realizações e uma vida longa para você. Obrigado a você que já é inscrito, você que está chegando agora, inscreva-se também. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like. E vamos agora continuar analisando o Apocalipse 1, a partir do verso 5, que diz: abra sua Bíblia e vamos ler. E da parte de Jesus Cristo, que é o Marte fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pois bem, já analisamos aí da parte de Jesus Cristo, que é o Marte fiel. Agora vamos analisar a partir do primogênito dos mortos, que significa o seguinte: o que quer dizer primogênito dos mortos? É apenas o fato de Jesus ter ressuscitado? Jesus ter ressurgido dentre os mortos? Não. Significa que Jesus é o principal, que Jesus é o cabeça, que Jesus é quem tem autoridade sobre os mortos, porque é dele que procede a vida. Certo? Então significa que ele é o principal. Inclusive, em Colossenses 1, verso 18, está escrito que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, falando a mesma coisa que o Apocalipse. E continua: para que em tudo ele tenha a preeminência, ou seja, que em tudo ele seja o primeiro, que seja o principal, que seja o cabeça, que seja o primogênito. Então Jesus é o principal, é aquele que tem autoridade sobre os mortos. Aqui João não está tratando com ilusão, mas ele está tratando da realidade. Interessante porque João está comunicando à igreja o seguinte: olha, não vou enganar vocês. A realidade é esta. Estamos passando por uma perseguição e não vai cessar por enquanto. Alguns já perderam a vida, outros ainda vão perder a vida, é um fato. Porém, não esqueçam que Jesus também foi perseguido. Jesus é o Marte fiel, ele deu a sua vida, ele deu a vida por vocês, pela igreja. Mas não esqueça que ele é o principal, ele é o primogênito dentre os mortos, ele tem autoridade. Ainda que venhamos a perder a vida na perseguição, há uma promessa, há uma esperança que um dia também ressuscitaremos e que estaremos para sempre com ele. Veja que no Evangelho do próprio João, capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus falando para Marta, irmã de Lázaro, chega a dizer o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, era João dando uma palavra de encorajamento para a igreja e dizendo: lembrem-se das palavras de nosso Senhor. Ainda que venhamos a morrer, né, para esta vida, mas continuaremos vivendo para Ele. Continuaremos vivendo porque dele procede a vida. Então não é hora de recuar, não é hora de negar a fé, não é hora de voltar atrás. Mas vamos permanecer firmes até o fim, ainda que venhamos perder a vida. Mas nós estamos firmados naquele
naquele que procede à vida, naquele que nos garante a vida. E quando ele fala príncipe dos reis da terra, é no sentido que Jesus é o governante sobre os reis da terra. O Apocalipse apresenta Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João estava dizendo que todos os perseguidores da igreja, por tirano que fosse, por cruel que fosse, por bárbaro que fosse, por ruim que fosse, vai estar diante dele, vai prestar contas, vai pagar pela tirania, vai pagar pela crueldade, vai pagar pela perseguição. Um dia vai estar diante dele para ser julgado, para responder pelos seus atos. Então, veja ainda o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 25. Paulo chega a dizer que convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Confirmando o que acabei de dizer para vocês. Que todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, a igreja de Jesus, um dia vai ter que prestar contas a ele. Vai reconhecer que ele é sobre todos. Todos os reinos, todos os imperadores, todos os governadores, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que, diante dele, vão prestar contas, vão responder por tudo o que fizeram, por toda a tirania, por todo o mal que fez aos seguidores de Jesus e também por todo o mal que fez durante o seu governo. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. E continua ainda dizendo o seguinte: porque ele nos amou, ele nos ama, e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, quando ele fala que Jesus nos ama, a gente lembra das palavras do escritor aos Efésios, quando diz, no capítulo 5 e no verso 25, que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como foi que Jesus amou a igreja? Dando a sua própria vida, dando uma demonstração. A demonstração de amor foi quando ele derramou o seu sangue, quando ele deu a sua própria vida para salvar a igreja, para abençoar a igreja, para dar vida aos seus seguidores. E quando ele diz que pelo seu sangue, o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos lembra também o que o mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 7, diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então por hoje é só. O nosso abraço, mais uma vez agradecendo a você que tem acompanhado o nosso canal, as nossas aulas, está acompanhando o estudo do Apocalipse. Continue, porque vamos crescer mais e mais. Com certeza tem muita coisa boa pela frente. O Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro que traz esperança. A mensagem do Apocalipse é esperança, consolo, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que traz esperança aos seguidores de Jesus, ao povo de Deus. O nosso abraço, até o nosso próximo encontro.